o pronunciamento, a coletiva da polícia a respeito desse caso do envenenamento coletivo da mesma família, 8 mortos. Chega de fato, então, agora o fim da investigação, chegando ao resultado de que a matriarca e o padrasto agiram juntos, não é isso, Mesquita? No envenenamento dessa família. Bom dia para você. Bom dia, Valder Lúcio, bom dia a todos que nos assistem, nos escutam pela TV e Rádio Jornal. Pois é, Valder Lúcio, porém, tem 10 dias para a conclusão do inquérito, onde a polícia findará, né, ou seja, encaminhará para a justiça. Porém, a gente ainda pode ter novos capítulos dessa novela, ou filme de terror, como queiram, porque a polícia continua os trabalhos de investigação diante desse caso. Apesar do depoimento da Maria dos Aflitos, matriarca da família, ter confessado o último crime, que foi o assassinato da última pessoa, a Maria Joycilene, que foi morta ao consumir café dado por Maria dos Aflitos com veneno na casa dela, e também depois dela confessar ser sabedora, ou seja, conivente com os outros assassinatos dos netos, 5 netos, mais 2 filhos dela, que foram mortos ao consumir caju, segundo o que dizia antigamente era caju. Na realidade, ela confessou que o Francisco de Assis deu para os meninos suco artificial de uva com veneno para as 2 crianças ainda ano passado, e ela também confirmou que Francisco de Assis deu arroz para todos os familiares com a substância termofose, que é o veneno em si chamado. Então, depois disso, desse depoimento, ela foi presa, levada para a central de flagrantes, em seguida participou de audiência de custódia e agora está presa no complexo ali, na penitenciária mista Fontes e Biapina, mista porque tem a ala feminina e a ala masculina, então ela está lá na ala feminina já também para responder por esse processo, onde ela e o companheiro, padrasto das pessoas que foram vítimas, estão agora acusados de assassinar 8 pessoas. Esse caso que chamou a atenção do Brasil por conta da crueldade de padrasto e mãe dessas pessoas, que ainda uma outra pessoa foi morta, que foi a vizinha, que na realidade estava naquele âmbito familiar por também ter um relacionamento amoroso com a Maria dos Aflitos, a matriarca da família. Então, tudo isso foi revelado no depoimento dela. A gente acompanha esse caso desde a morte dos 2 pequenos, Ulisses Gabriel e João Miguel, ainda ano passado, quando a vizinha foi acusada de dar caju envenenado para as crianças. A polícia revelou que aí o Francisco de Assis, ele tinha esse artifício de culpar terceiros para tentar se livrar da suspeita, ou seja, na morte das crianças, a culpada seria a dona Lucélia, a vizinha, que deu caju. Porém, ele que assassinou as crianças. E no caso do dia 1º de janeiro, também ele culpou as pessoas que deram doação de peixe, tipo manjuba. Mas na realidade foi ele que colocou a substância no arroz para matar todo mundo. A reportagem agora a gente traz contando como foi a coletiva de ontem. Em coletiva de imprensa nesta manhã de segunda-feira, a Polícia Civil do Piauí disse que a matriarca da família dos envenenados, Dona Maria dos Aflitos, que foi presa na última sexta-feira, confessou ter matado a vizinha Maria Joycilene, a qual mantinha um relacionamento amoroso. Joycilene foi envenenada quando tomou café dado por Maria dos Aflitos no último dia 22 de janeiro. A acusada ainda confessou para a polícia o seu envolvimento nas mortes dos seus filhos e de seus netos, que, segundo Maria dos Aflitos, foram assassinados pelo seu companheiro Francisco de Assis, que está preso desde o dia 8 de janeiro. Derramou todo? Era um pouquinho. Era só um pouquinho? Você misturou com a colher e deu para ela? Como foi que você fez ela beber? Ela mesmo bebeu sem ver. Você entregou o copo na mão dela? Foi. Ela estava na sala ou estava lá no fundo do quintal? Lá fora? Na
na mesa. E depois de quanto tempo ela começou a passar mal? Foi rápido? Não foi muito rápido, não. Custou um pouco. Meia hora? Depois que ela foi atender o telefone, ela começou a passar mal. Foi, né? Ela passou mal do mesmo jeito dos outros. Foi. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu tava cega. Você fez isso porque você achou que o Assis ia ser solto. Foi. As primeiras mortes dos pequenos Ulisses Gabriel e João Miguel, que a princípio teriam sido envenenados por consumir cajus dados por uma vizinha, foi na realidade provocado por suco artificial que havia sido colocado veneno. E Francisco de Assis sempre tentava culpar outras pessoas, como por exemplo no caso do envenenamento do dia 1º de janeiro, quando ele afirmou que o veneno que matou os outros integrantes da família estava nos peixes que foram recebidos de doação. Estamos numa reta final do inquérito, certo? Com a prisão mais de uma pessoa, né, a dona Maria dos Aflitos aí, junto com o cônjuge dela, o companheiro, né, a gente consegue provar o envolvimento dos dois nos 3 casos que tiveram de envenenamento. Tanto das crianças, que aconteceu no ano passado, no mês de agosto, como no final do ano, e agora com o desfecho com a morte a única que não era parente, mas a gente acabou descobrindo que existia um relacionamento amoroso entre a vítima e a dona Maria dos Aflitos. Segundo Maria dos Aflitos, o motivo para tanta crueldade partida dos dois era apenas para que eles pudessem viver sem nenhum familiar. Eles alegavam as condições financeiras do casal, que era muito difícil, e todos viviam às custas do pouco que Francisco de Assis recebia de dinheiro. Por que ele fez isso? Qual era o motivo dele querer envenenar todo mundo? O que ele queria com isso? Porque realmente ele queria só nós dois. Só vocês dois em casa? É. Eu tava tão cega que não via o que ele fazia com o meu menino. Via e fazia que não via. Tão cega de amor por ele. Aí, Mesquita, como você trouxe, de fato, um enredo que nem os melhores roteiristas de filmes de terror poderiam imaginar. Como ela assume, né, na sua confissão, de fato, de que fez tudo, foi cúmplice, né, enxergava os crimes sendo realizados e fingia que não. E aí a polícia então acredita que esse último envenenamento da Maria Jocilene era para tentar salvar Francisco de Assis da prisão, como aconteceu com a vizinha Lucélia, né? Isso, Mesquita, onde Exatamente. Ela teria sido a primeira acusada e agora a Maria dos Aflitos queria culpar também a Juscelia, seguindo, simular ali um suicídio para que ela pudesse também assumir, levar a culpa de todo o envenenamento e assim o Francisco de Assis ser solto. Outro detalhe também, Valder Lúcio, é que a polícia descobriu que a Joycilene havia passado na casa dos envenenados e a dona Maria dos Aflitos sabia que o mototaxista que a levou, ele saiu com o retorno previsto para coisa de 5 minutos. Foi então que ela ofereceu o café com veneno, na esperança do mototaxista retornar, e então, após retornar, o mototaxista levasse a Joycilene para outro lugar e lá ela então passasse mal ou falecesse e então ela colocaria aquela situação de que foi o Francisco de Assis inocente e quem havia matado as outras pessoas seria a Joycilene. Mas não deu certo porque o mototaxista pegou uma outra corrida e se atrasou a ir buscá-la. Foi então que ela passou mal na casa dos envenenados e chamou a atenção da polícia para essa investigação, colocando a dona Maria dos Aflitos como suspeita. Então foi uma estratégia que deu errado, graças a Deus, porque aí então foi desvendado tudo isso. Ou seja, tudo muito bem articulado, pensado, de forma realmente muito fria, né? Fria e calculista. Acho que é importante a gente destacar esse ponto, porque ela viu toda a família ser morta, não contente, ainda quis fazer esse último assassinato para inocentar, como ela disse aí, o seu amado. E um ponto também que chamou a atenção, Mesquita, foi no momento em que a polícia descobre essa relação extraconjugal entre a Maria dos Aflitos e a Maria Joycilene,
onde o próprio Francisco também sabia dessa relação. Em um momento do depoimento, ele disse que, inclusive, deixava as duas a sós no quarto para que pudessem, então, se relacionar. É uma parte do depoimento dele que chamou também muita atenção das pessoas, porque, de fato, era ali uma espécie de trisal que havia entre os dois, uma relação muito, de fato, Aberta, né? aberta e, na verdade, um crime como um todo que envolve todos, de repente, até a própria Joycelene, a polícia já chegou a dizer que era mais preocupada com os netos, com os filhos da Maria dos Aflitos, do que a própria mãe e avó das vítimas. Pois é, Walder Lúcio, esse ponto da ligação entre elas, a gente já sabia, a imprensa local, claro, né, muitas pessoas chegam, passam informações, porém a gente não colocava várias coisas que já sabíamos em respeito às autoridades para não atrapalhar as investigações. Então, esse relacionamento amoroso era já conhecido ali por boa parte da vizinhança, apesar deles tentarem manter em sigilo. E a polícia já sabia também, porém, com a confissão dela e do Francisco de Assis, foi então que foi descoberto, desvendado realmente essa ligação ali entre os três, né, esse triângulo amoroso. Porém, com relação a Joycelene ser conivente, né, partícipe ali nos primeiros casos, a polícia não acredita, porque ela era a pessoa que estava preocupada com todos os familiares da Maria dos Aflitos. E ela chegou a falar para a filha Maria de Fátima que estava insatisfeita com a matriarca, que é a dona Maria dos Aflitos, por ela não se preocupar, por exemplo, com a última criança que faleceu. Ela não tinha ali nenhum tipo de sentimento sobre a situação da morte dessa criança. Então, a Joycelene também foi vítima do dia 1º, quando ela e o próprio filho dela, que era ali daquele âmbito familiar dos envenenados, eles também consumiram arroz no dia 1º. Porém, ela e o filho passaram 3 dias no hospital e foram liberados. Ela, então, ao retornar 22 dias depois à casa dos envenenados, foi vítima da Maria dos Aflitos, com o veneno no café. Ou seja, a polícia descarta essa possibilidade dela ter ali participação nos outros crimes.